Chegamos hoje na lição de número 2, aqui da classe dos juvenis, onde nós estamos trabalhando neste quarto trimestre com vocês sobre o tema Falso ou Verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo. Essa lição tem um cunho apologético. Texto escrito e comentado pela querida irmã Verônica Araújo. E é claro que na lição 2, que vai cair no dia 13 de outubro, nós vamos estar abordando sobre a vida em sociedade e as ideologias. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar apresentando algumas bases bíblicas da própria lição. A primeira base bíblica vai se localizar em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vale a pena você fazer a leitura com os teus alunos em sala de aula desse versículo introdutório. A leitura bíblica em classe de hoje, então, se localiza no texto de Daniel, capítulo 1, versículos 5 ao 15. Você pode estar lendo esse versículo, deixando Deus te usar de forma muito clara na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve nesse canal e envia essa aula para mais alguém estudar conosco a palavra de Deus. Lembrando que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula para você sempre às 18 horas. Toda quarta-feira eu encontro marcado desta classe, a classe dos juvenis, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos esse conteúdo tão rico para a glória de Deus. Na aula de hoje, a partir da abordagem da autora da lição, a querida irmã Verônica Araújo, nós vamos perceber que nesse trimestre nós estamos trabalhando com você uma lição que tem um cunho apologético. A ideia de apologia traz exatamente esse sentido de defesa da fé cristã, diante dos desafios que nós estamos abordando no nosso tempo. Uma dica prática para você trabalhar em sala de aula. Você precisa anotar isso. A nossa aula de hoje tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é apresentar essa visão bíblica cristã sobre a atuação do cristão na sociedade. Vale muito a pena você pensar sobre isso. O segundo objetivo que você vai precisar observar também é analisar essas ideologias contemporâneas à luz da Escritura. Vale a pena você pensar sobre isso. Nós vamos trabalhar também em sala de aula como nós podemos capacitar os nossos alunos juvenis através da fé cristã nessa sociedade que está constantemente em mudanças. E nós vamos também encorajar com amor e com respeito os nossos jovens e juvenis a conhecerem a verdade bíblica. Quando paramos para entender isso, nós temos então algumas bases bíblicas e eu quero trazer já alguns textos que você já pode ler em sala de aula, já que você vai observar essa posição do cristão na sociedade a partir dessa visão da autora da lição. Anota alguns versículos que eu já quero te passar. O primeiro deles se localiza em Romanos capítulo 12, versículo 2. Leia esse texto. É muito importante você ter esse versículo em sala de aula. O segundo versículo que eu quero te apresentar, que também é muito contemporâneo, é o texto da carta de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vale a pena você ler esse texto também, porque ele fala de uma defesa da nossa fé. O terceiro texto que eu quero compartilhar com você se localiza agora em Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desse texto, que vai te ajudar muito a ter uma compreensão sobre essa abordagem bíblica que estamos trabalhando. Em primeiro lugar, você precisa compreender a missão do cristão nessa sociedade pluralista. Qual a missão do cristão nessa sociedade em que nós estamos vivendo? Você precisa entender que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Olha o texto que você pode destacar. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesus nos chama para fazer a diferença, sendo sal e luz do mundo. Você pode já trabalhar isso em sala de aula. O sal, ele vai impedir exatamente a corrupção e a luz, que nós somos chamados para ser, revela então a verdade. Então, nessa abordagem bíblica, em meio a esse mundo de ideologias que vamos trabalhar hoje junto com você, nós devemos ser divergentes. Olha que legal. Nós devemos ser a influência positiva. Nós devemos ser pessoas que apontam para Cristo, de acordo com João 14,6. E essa discussão vai te ajudar muito na tua ministração,
E claro, se eu estou ajudando você, por gentileza, coloca o teu comentário aqui sobre o que você está achando desse trimestre. Você acha importante o cristão fazer a diferença nessa geração? Comenta aqui, porque a tua opinião pode ajudar outras pessoas também que estão querendo estudar a palavra de Deus junto com a gente. E eu agradeço muito o teu carinho. Se você pode, coloca também de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha. E eu deixo aqui o meu abraço especial para você que sempre está aqui conosco, em nome de Jesus. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição de hoje. E o primeiro ponto procura trabalhar conosco o seguinte argumento: a sociedade atual. Em primeiro lugar, antes de você já entrar no primeiro subtópico, neste primeiro ponto, eu quero te dar um texto como dica. Mateus capítulo 5, versículo 13, faça a leitura desse versículo com os teus alunos e lembre que nós somos chamados para ser sal da terra, somos chamados para ser luz desse mundo. Vale a pena você ler esse versículo também. O primeiro subtópico, então, vai abordar sobre o seguinte argumento: vivendo em sociedade. E aqui nós vamos compreender a proposta da autora da lição, que é a irmã Verônica Araújo. No primeiro subtópico, como proposta da autora da lição, você vai perceber exatamente que o ser humano ele é feito para viver em sociedade, viver em comunidade. E essa ideia de sociedade já traz essa perspectiva de humanos vivendo em comunidade. E vivendo em comunidade, nós encontramos também diversas ideologias e diversos padrões de comportamento. Quando você observa isso, você vai encontrar também o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, que é muito relevante também para você entender que o ser humano foi criado para viver em comunidade. Nós somos uma comunidade da fé, Igreja de Cristo. Você faz parte de uma comunidade da fé, independente da sua denominação. Nós somos Igreja de Cristo. Mas nós estamos vivendo em uma comunidade, ou seja, em um mundo que se torna então guiado por diversas ideologias contemporâneas. No mundo de hoje, nós vamos encontrar diversas ideologias e eu quero já citar algumas para você. Então, pega o caderno e a caneta para poder anotar. A primeira ideologia que você encontra hoje no nosso tempo é o humanismo secular. Essa ideologia vai colocar o homem no centro, negando a necessidade de Deus, que está presente no nosso período também. Ao invés de aprender os valores transcendentais, os valores da presença de Deus, essa teoria vai demonstrar praticamente a perspectiva da razão humana e o homem no centro. Esse não é o objetivo da própria teologia cristã. A teologia cristã, ela apresenta o Cristo no centro. Sabe qual é a nossa resposta bíblica para esse tipo de atitude, como uma defesa apologética, que é a proposta da lição? A Escritura nos ensina que o coração do homem é enganoso. Olha a resposta aí. Jeremias 17:9 vai confirmar isso, então anota esse versículo. E a Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. A Escritura também vai nos ensinar que negar o caminho de Deus e negar a existência de Deus é entrar pelo caminho da corrupção e do pecado. Romanos capítulo 1, versículos 21 ao 25 é uma resposta que Paulo traz sobre essa perspectiva do humanismo em nosso tempo, esse humanismo secular. Outra situação que nós encontramos em nosso tempo é o relativismo moral, que é muito contemporâneo agora. O relativismo moral, ele afirma que não há uma verdade absoluta e cada pessoa tem a sua verdade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, teu aluno também. Sabe qual é a nossa resposta cristã diante do relativismo moral, como pessoas de Deus que vivem em sociedade? A nossa resposta bíblica é entender que Deus é o padrão da nossa verdade e justiça. Para nós, Deus é o padrão. É Ele que define aquilo que é certo e o que é errado, conforme Isaías 5, versículo 20. Cristo afirma em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. Essa é a nossa visão, esse é o nosso padrão. E nós somos chamados para viver em verdade. E eu espero muito poder ajudar você. E aí eu já quero provocar você nessa ministração. O que você acha sobre esses dois conceitos? Sobre o homem estar no centro desse mundo presente, na filosofia, na visão contemporânea, e sobre essa perspectiva do relativismo que está presente em dizer que ninguém tem uma verdade absoluta. Qual é a tua opinião como cristão?
coloca aqui no vídeo, porque eu quero conhecer a tua abordagem e outras pessoas também podem conhecer e crescerem junto conosco. Vamos avançando então para o segundo subtópico e eu espero muito que Deus possa falar com você. No segundo subtópico, nós vamos observar ainda mais algumas mudanças sociais. A Verônica, a autora da lição, ela descreve que a sociedade não é imutável. Isso quer dizer que a sociedade sofre mudanças ao decorrer do tempo. Ela traz respostas para aquilo que ela está vivendo. Diversos estudos fazem questão de descrever isso. Tanto sociólogos como também antropólogos e filósofos fazem questão também de trazer uma visão para a sociedade do seu tempo, assim como os teólogos e como você que estuda a palavra de Deus. Esse mundo que está em constante mudança também precisa de respostas. E é aqui que nós, como cristãos, devemos nos portar e nos comportar nessa sociedade de constante transformação. Eu já citei para você a questão do humanismo secular e já citei também a respeito do relativismo moral. Mas é importante destacarmos outra situação que está presente no nosso tempo, que é conhecida como individualismo extremado. Essa situação também está presente no nosso tempo e faz parte dessa cultura atual, onde as pessoas, em seu papel extremado do desejo pessoal e o prazer individual, procuram realizar os seus desejos sem levar em consideração a ninguém. Então, essa visão do individualismo está presente no nosso tempo também. Qual a resposta cristã? Qual é a nossa posição diante dessas mudanças sociais? A nossa resposta, de acordo com a Bíblia, é olhar para o que Jesus nos ensinou. Jesus nos chama a atenção para nós negarmos a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. A posição cristã é essa: seguir a vontade de Cristo. O serviço, o sacrifício, o amor, ele deve ser colocado acima das nossas vontades, de acordo com o próprio texto também de Filipenses, que é o exemplo de Cristo, lá no capítulo 2, versículos 3 ao 4. Vale a pena você observar isso. Outra mudança social no nosso tempo que você vai encontrar é o paradigma da ideologia de gênero. Esse tipo de situação e esse tipo de ensinamento também está presente no nosso tempo, que traz mudanças e impactos para a nossa geração. A ideologia de gênero vai surgir exatamente trazendo uma construção social em dizer que cada pessoa pode definir a sua identidade de acordo com os seus sentimentos e não por questões biológicas. E isso traz um problema muito terrível para nossas gerações. Sabe qual é a resposta cristã combatendo esse tipo de ideologia e mudanças sociais no nosso tempo? Anota ela aí. É observar que a criação de Deus ela é clara e entender que Deus fez homem e mulher com as nossas identidades concretas. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não é pelo nosso desejo, pelos nossos sentimentos, mas é por aquilo que Deus fez. E a partir disso nós acreditamos a partir da nossa compreensão cristã. Essa é a nossa abordagem a partir dessa visão. E é claro que a gente já vai avançar. Mas antes de avançar, eu quero saber a tua opinião. O que você acha da posição cristã diante desses impactos? O impacto desse individualismo no nosso tempo e o impacto de transformação sendo causado pela ideologia de gênero. Qual é a tua visão cristã? Comenta aqui. Vamos então para o terceiro subtópico deste primeiro ponto, que trabalha agora sobre os padrões bíblicos de acordo com a Verônica Araújo. Já deu para perceber que nós estamos vivendo em uma sociedade de constantes mudanças a partir desses aspectos que eu estou trabalhando com você. Lendo a lição, observando a proposta da autora, a Verônica Araújo, você vai perceber que essa sociedade está com mudanças estratégicas. E nós, como cristãos, precisamos também ter visões estratégicas e seguir princípios estratégicos para defender a nossa fé.
E aqui você vai perceber alguns padrões bíblicos que a própria lição já traz. A Verônica, ela cita o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, que vale a pena você observar. Vale a pena você observar também o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, e Mateus, capítulo 22, versículo 29, sobre a importância do conhecimento do Senhor. Mas eu quero trazer algumas questões que vão te ajudar muito na tua ministração. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Primeiro, você pode observar o texto bíblico, que é um padrão bíblico, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde está escrito que nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé. Você, teu aluno, precisam estar preparados para defender a tua fé. Passos práticos para você defender a fé. Anote, o primeiro deles é conhecer as Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todo cristão deve conhecer as Escrituras para defender a fé nesse mundo e nessa sociedade de constante mudança. Olha que legal aí. Segundo, você também tem essa perspectiva agora de entender as ideologias. Quando você conhece as ideologias e conhece a verdade, você combate as ideologias. Tem cristão que é averso a conhecer as ideologias. Você precisa conhecer para combater. E conhecendo e sabendo combater, você sabe exatamente defender a fé a partir da cosmovisão bíblica. E é fundamental que você conheça muito da tua teologia bíblica e da teologia pentecostal também, que é a nossa defesa da fé, já que a gente está trabalhando a partir de uma visão pentecostal. Terceiro, é fundamental que você possa responder essas mudanças com amor. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, que a verdade sendo dita em amor, ela tem o propósito de reconciliar as pessoas em Deus e trazer essas pessoas de forma muito clara para a presença de Cristo. Isso demonstra, então, o nosso papel como servos e servas de Deus em testemunhar a verdade diante de todas essas mudanças sociais. E aí, eu pergunto a você, como cristão, você também acha importante defender o evangelho, falar da nossa fé nesse mundo de constante mudança? Como a tua participação é importante. Se você puder, deixa um comentário aqui nesse vídeo, deixa o likezinho e envia essa aula para alguém, tá? E que Deus use você na palavra. Vamos agora para o segundo ponto, que trabalha sobre o cuidado com os padrões sociais do nosso tempo. No segundo ponto, vale a pena você observar uma passagem bíblica também junto com os teus alunos. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 14, onde diz que nós somos a luz desse mundo. E o primeiro subtópico do segundo ponto trabalha então o seguinte argumento, de acordo com a autora da lição, a Verônica Araújo, que trabalha sobre não seguir a multidão. A Verônica Araújo traz então essa abordagem, que nós precisamos tomar o cuidado para não viver de acordo com esse pensamento da nossa geração. Você traz uma abordagem fundamentada aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, que é a proposta da própria autora. Ela também traz outra abordagem bíblica citada em Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 25, que vai te dar fundamento para você explicar em sala de aula. Mas eu quero trazer também uma visão muito interessante, onde você pode abordar essa visão contemporânea que estamos trabalhando com você, e espero que isso acrescente na tua ministração. Você precisa viver como testemunha no meio dessas ideologias opostas. Esse é o nosso papel como servos de Deus. Vivemos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. De que maneira? Com a transformação da nossa mente, do nosso entendimento. Romanos 12, 2. É o fundamento que eu quero demonstrar para você, que o cristão constantemente precisa defender a verdade do evangelho e não se conformar com esse mundo, com essas falsas filosofias e ideologias do nosso tempo. A verdade prática, de uma forma muito clara aqui que você pode observar, é entender que os alunos podem ser desafiados por você a não serem influenciados por essa ideologia. De que maneira você pode desafiar os teus alunos? Primeiro, a viver na verdade. E você tem uma base bíblica. Você tem Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, que vai te dar um fundamento, que a nossa postura deve ser uma postura que glorifique a Deus, que defenda a verdade, que exalte o Cristo. Esse é o nosso papel aqui
como cristãos. E eu espero muito que o Espírito de Deus também coloque isso no seu coração. E se você pode, deixa o teu likezinho nesse vídeo também, ou envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Agora, nós vamos para o segundo subtópico, que aborda sobre uma sociedade hostil. A autora da lição, a Verônica Araújo, traz uma abordagem também bem interessante, em descrever que nós somos convidados para viver em uma sociedade hostil, mas viver também a verdade do Evangelho nesse mundo de constante mudança. O mundo em que nós estamos vivendo combate a ideia, a ideologia que defendemos da nossa fé judaico-cristã. Guarda isso. E a apologética ela vem para defender essa fé. E aqui eu quero trazer algumas perspectivas bíblicas que podem te ajudar. Que você é chamado para viver a verdade do Evangelho. Então anota aí, somos chamados para viver a verdade do Evangelho. Dica que você pode destacar, essa verdade é uma verdade absoluta. Anote aí, essa verdade é uma verdade absoluta. E você tem um texto de João capítulo 14, versículo 6, onde descreve que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aqui nós aprendemos que o cristão é chamado para viver de acordo com uma verdade, e essa verdade é imutável, mantendo-se então firme a partir da composição e crença no Evangelho. Outro detalhe que você pode observar nesse mundo de constante mudança é que nós somos chamados para ser santificados na verdade, mesmo nessa mudança extrema. João 17:17 descreve que nós somos chamados para sermos edificados na verdade. E aqui eu tenho uma pergunta para a tua reflexão. Como a palavra de Deus pode moldar a sua resposta diante dessas ideologias que são contrárias ou desafiam a fé cristã? Eu quero saber a tua opinião. Se você pode, comenta nesse vídeo porque vai ser muito legal ter a tua participação aqui também. Vamos avançar então para o terceiro ponto. No terceiro ponto desta aula de hoje, como proposta da autora, a Verônica Araújo, nós vamos trabalhar com vocês sobre o seguinte argumento: não abra mão da verdade. Que Deus em Cristo coloque essa palavra no seu coração, que nós não podemos abrir mão da verdade. Se você acredita nisso, deixa o glória aqui. Neste terceiro ponto, tem uma passagem bíblica que você pode estar lendo junto com os teus alunos, que se localiza em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. E avance para o primeiro subtópico, que aborda o seguinte argumento: vivendo de forma pura, em meio a uma sociedade pecaminosa. A Verônica Araújo aborda nesse primeiro subtópico que se você foi salvo por Jesus, você não pode ser guiado por um mundo conduzido em uma visão pecaminosa. A nossa vida deve ser guiada por uma visão de santificação. Essa é a abordagem que você vai trabalhar. Detalhe, nós já sabemos de forma muito clara sobre essas mudanças culturais e as ideologias que procuram agora contrariar a fé cristã. Nós já entendemos um pouco sobre o relativismo moral e a resposta bíblica que eu quero trazer para você também é o texto de Isaías capítulo 5, versículo 20. Vale a pena você observar aqui que a palavra de Deus ela vai ensinar que existem padrões morais e absolutos sobre o que é certo, sobre o que é errado, e tudo foi definido por ele, por Deus. Isso combate o relativismo moral. Nós também temos em uma visão apologética, e é importante você observar isso, que quando nós somos confrontados pelo relativismo no nosso tempo, nós como cristãos, devemos seguir então na contramão desses padrões e seguirmos os padrões da palavra de Deus. Encontramos também no nosso tempo o secularismo e o materialismo, que também está muito forte nessa geração, onde as pessoas procuram excluir a Deus e procuram ter uma vida secular e uma vida presa aos bens materiais. Sabe qual é a resposta bíblica que você tem aqui? Colossenses capítulo 2, versículo 8, onde você vai perceber que nós somos advertidos a sermos levados não por essas filosofias, mas sermos guiados pela palavra de Deus. E como resposta apologética, você vai perceber que esse secularismo no nosso tempo acaba falhando junto com o materialismo, mas a fé prevalece, a fé permanece firme para a glória de Deus, te ajudando a estar firme com o Senhor. E é claro que caminhando, vamos então para o nosso segundo subtópico, que destaca o seguinte argumento, que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, como proposta da autora, a Verônica Araújo.
Muitos cristãos na atualidade acabam caindo nessas brechas, nessas ciladas do inimigo a partir dessas desconstruções filosóficas do nosso tempo. A própria Verônica Araújo descreve muito bem que nós não podemos cair nessa cilada do nosso próprio entendimento, fundamentando isso em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Ela também destaca o versículo 7, que nós precisamos observar a lei do Senhor, a palavra de Deus. E aqui você percebe dentro da palavra exatamente essa desconstrução sendo apresentada no nosso tempo. O exemplo da própria ideologia de gênero, a redefinição da família, isso está muito presente também na nossa geração, onde você vai ver que o mundo agora começa a trabalhar princípios que são contrários à nossa fé judaico-cristã. Sabe qual é a nossa resposta bíblica? Nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde Deus criou a sua imagem e semelhança, macho e fêmea criou. Temos também Mateus 19, versículos 4 ao 6, onde Jesus traz algo muito claro aqui sobre essa definição, e uma resposta apologética que você pode perceber é compreender exatamente que essas mudanças, esses novos padrões familiares estão contrários aos papéis que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus está sempre coerente ensinando. E aí entra o detalhe, que tem muitas pessoas que confiam no seu entendimento e caem sem utilizar a palavra de Deus e sem se fundamentar nas escrituras. Você, como jovem cristão, precisa observar o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículos 17 ao 23, ele confia no Senhor e ele aponta para o Senhor o seu entendimento, os seus princípios e os seus valores também. Caminhando, vamos agora para o terceiro e último subtópico, que destaca sobre a perspectiva de defendendo a verdade. A Verônica Araújo aborda neste terceiro subtópico que Daniel defendeu a verdade daquele que ele conheceu a partir do seu entendimento, de forma fiel à sua fé. E você tem a fundamentação lá no capítulo 3, versículos 18, 16, onde os amigos de Daniel também defendem a verdade, onde Daniel defende a sua fé como um exemplo bíblico, como um exemplo fiel. E como você pode, então, defender a fé com coragem e com sabedoria? Então anote aí, como eu posso defender a fé com coragem e sabedoria? Primeiro, a preparação para um combate espiritual é fundamental. Efésios capítulo 6, versículos 12 ao 14, nos dá a receita, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é espiritual e precisamos nos fundamentar na oração e na palavra de Deus. Segundo, você precisa falar da verdade do amor de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15, vai dar fundamento para isso também. E uma reflexão que você pode trazer também em sala de aula é entender como nós podemos equilibrar a firmeza da verdade e o amor e lidar contra essas ideologias que são contrárias à nossa fé. Isso vai trazer uma reflexão bem interessante. Você precisa também permanecer firme em tempos de pressão. A apologética vem para isso, onde você vai aprender sobre a necessidade de ter a mente renovada, Romanos 12, 2, que é fundamento da aula, onde você vai perceber também de forma muito clara essa perseverança da fé até o fim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, vai te ajudar a entender isso. E para você concluir, você pode demonstrar essa necessidade de viver e defender o evangelho, que é a verdade de Cristo, como um bom discípulo, fundamentando isso lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, para te ajudar a aprofundar nesse conhecimento da apologética, eu quero dar como dica para você esse texto aqui da CPAD como dica. Você encontra no site da editora CPAD. O Cristão na Cultura de Hoje, do Charles Colson. Esse material extraordinário, você encontra ele disponível no site. Vale a pena você ter esse material, você que gosta de estudar aí a palavra de Deus e esse tema, apologética. Dica também, esse aqui é muito legal, Apologética Cristã no Século XXI, a Ciência e a Arte com Integridade, do Alistair McGrath. Esse texto é da editora Vida Acadêmica, um texto riquíssimo que vai te ajudar a entender uma apologética cristã sadia e coerente. Indico para você também a revista Ensinador Cristão, onde você vai encontrar dinâmicas para essa aula desse trimestre. Vai valer muito a pena você adquirir esse material. E a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD,
um material espetacular que pode te ajudar a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição 3, a próxima lição, onde nós vamos estar abordando na próxima semana, para a glória de Deus, sobre o tema o humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Vai valer muito a pena te ter por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.